Segundo Reis, capítulo 6. Veja se tem alguém sem Bíblia aí do seu lado, ofereça a palavra a ele ou a ela. E nós vamos ler dos versos de número 1 ao verso 7. Diz assim a palavra do Senhor: Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: Eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão. Tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar em que podemos ou em que habitaremos. E respondeu ele: Ide. E disse um dos discípulos: Serve-te de ires com os teus servos. E ele disse: Eu irei. E foi com eles. Chegados ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que, enquanto um deles derrubava o tronco, o machado caiu na água. Ele gritou e disse: Ai, meu Deus! Porque era emprestado. Perguntou o homem de Deus: Onde caiu? Mostrou-lhe ele o lugar. Então Eliseu cortou um pedaço de pau e lançou ali e fez flutuar o ferro, coisa de Deus. E disse: Levanta-o. E estendeu ele a mão e o tomou. Porque a palavra de Deus é loucura para o mundo, mas é poder para aqueles que nela creem, né? Já viu machado, já viu ferro flutuar, irmão? Não existe isso, né? Mas está na Bíblia, eu acredito. Se está escrito, é porque eu acredito, e tem algo que o Espírito Santo quer falar aos nossos corações hoje, acerca dessa palavra. É interessante que aqui nós estamos pegando já a história do profeta Eliseu. Quando nós observamos o primeiro livro dos reis, nós observamos a história do profeta Elias, ok? Pegamos ainda uma partezinha do segundo livro dos reis, e ainda pegamos um pouquinho do profeta Elias e o seu discípulo, que é o profeta Eliseu. Aqui, querido, tem grandes ensinamentos nessa palavra. Primeira coisa que a gente precisa aprender é que Eliseu só participou de tudo isso. Eliseu só viveu isso que ele viveu aqui nesse trecho dessa palavra, porque Eliseu, ele buscou algum tipo de crescimento na vida dele. Ele andou com quem podia oferecer mais alguma coisa à vida dele. Então, ele andou com o profeta Elias. Ele caminhou com o profeta Elias. Ele ouvia o profeta Elias falar. Ele ouvia e via as coisas que Deus fazia através da vida do profeta Elias. Então Eliseu se apaixonou pelo ministério profético de Elias. Ele falou: eu quero isso para a minha vida. E ele buscou esse crescimento espiritual na vida dele. Ele buscou esse crescimento em Deus na vida dele. Ele buscou estar um pouco mais à frente na sua vida espiritual do que pessoas que são medianas e que se contentam muitas vezes com pouco. Ele falou: não, eu sei que tem mais, eu sei que o profeta Eliseu tem mais para a minha vida, então eu vou andar com ele, eu quero receber dele, eu quero ser como ele é, ou melhor, eu quero ser mais do que ele. E chega no capítulo 6, já passou Naamã já foi curado. Chegou ali no capítulo 6, nós encontramos o início do versículo dizendo: E disseram os discípulos dos profetas a Eliseu. Eliseu já estava discipulando, já estava orientando, ele já tinha outros profetas abaixo dele. Olha só, querido, o que ele recebeu de Elias, agora ele estava dando para outros profetas. A gente vai falar um pouquinho aqui sobre crescimento espiritual. A gente vai falar um pouquinho sobre crescimento na nossa vida, crescimento familiar, crescimento, amadurecimento. O tema do ano dessa igreja foi
ano da maturidade, ano do crescimento espiritual, ano do amadurecimento espiritual. E eu começo a aprender, querido, que Deus providencia uma história para quem se propõe a crescer espiritualmente. Deus providencia momentos extremamente importantes na vida daqueles que querem crescer em Deus. Porque a Bíblia diz o seguinte: o crescimento padrão que Jesus teve foi diante de Deus, dos homens. Crescia, pois, Jesus em conhecimento, graça, em sabedoria, diante de Deus e diante dos homens. Ou seja, querido, crescimento passa por duas esferas: crescimento diante do Pai, diante do Senhor, e crescimento também diante das pessoas. As pessoas vão reconhecer o seu crescimento, quer seja espiritual, ou quer seja um crescimento a nível de sabedoria, de conhecimento. Mas existe uma providência que Deus nos dá, né? Deus providencia algo na vida daqueles que querem crescer, tanto espiritualmente, que é o primeiro crescimento que nós precisamos buscar, é o crescimento em Deus, quanto o nosso crescimento nessa terra como seres humanos, trabalhadores, estudantes. E a primeira coisa que eu aprendo é que quando nós buscamos esse crescimento espiritual, ali no verso 1 ele diz: e disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Ou seja, querido, nós precisamos reconhecer que há um limite, e esse limite precisa ser expandido. Tem gente que olha o limite, para no limite e não avança, não conquista, não vai para o próximo nível, não vai para um novo tempo, não vai para um novo momento da sua vida. Tem gente que chega, bate no teto e para por ali. Mas os discípulos dos profetas, quem anda com o homem de Deus, quem anda com aquele que ama a palavra, entende que limite é oportunidade para se expandir. Sabe, irmão, quando você acha que você está no seu limite, Deus está falando com você, então chegou a hora de você expandir. Não é porque acabou, é porque chegou a hora de você ir mais longe. Sabe, tem um monte de gente que chega no limite e para, chega no limite e estaciona, chega no limite, não estou entendendo mais o que Deus quer falar comigo na palavra, cheguei no meu limite. Aí Deus olha para você e fala assim: filho, eu tenho algo mistério a revelar à sua vida. Busca um pouquinho mais, aumenta a sua habitação, a sua tenda, alarga o teu espaço, porque quando você alargar vai ter mais espaço para a minha glória, vai ter mais espaço para eu derramar algo novo sobre a sua vida. Tem um monte de gente que chega no limite e acha que está bom. Querido, limite é para a gente achar o seguinte: já acabou, eu quero mais. Sabe, querido, nós precisamos entender que quando buscamos um crescimento espiritual, Ele nos mostra, Ele nos faz enxergar que nós precisamos expandir. Tem um monte de gente que acha que limite é para se acomodar. Cheguei no meu limite, vou parar porque não tem mais o que fazer. Cheguei no meu limite, vou parar porque eu não sei mais para onde eu vou. Cheguei no meu limite, vou parar porque não tem mais para onde ir. E aí Deus vai lá em Isaías capítulo 54, verso 2 e 3 e diz para mim e para você nessa noite: amplia o lugar da tua tenda, estendam-se as cortinas das tuas habitações, não impeçais, alonga as tuas cordas, fixa bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita, transbordarás para a esquerda, porque o Deus que você serve é ilimitado. Oh, chega de barreira, irmão, chega de limite. Deus é ilimitado. Deus está olhando e falando: não, eu acho que agora já bateu no teto o que Ele tinha para derramar. Ele olha para mim e fala assim: só bateu porque você é preguiçoso e não alarga a sua tenda. Você só está recebendo o que você está recebendo e acha que bateu no teto porque você não está fazendo nada. Porque se você pegar essa corda e falar: Deus, já está cheia, beleza? Está cheia? Está cheia. Não, vamos quebrar o muro, vamos para lá.
Vamos alargar. Deus, o meu coração está cheio, então alarga o teu coração, porque Deus tem mais para você. Sabe, irmão? Expande, aumenta, alarga, estende, finca as estacas, porque transbordarás. Diga assim: Deus tem infinitamente mais para a minha vida do que o que eu tenho para a minha vida. Você está fazendo um monte de plano para 2019, Deus está falando assim: filho, olha só alarga, só estende as cortinas, só abre as tendas, só firma bem as estacas, mas bem longe, porque o que eu tenho para derramar vai transbordar. É muita coisa. O que Deus tem para fazer na sua vida em 2019, querido, é coisa grande. O que Deus tem para fazer nessa igreja em 2019 é coisa grande. Então começa a expandir, irmão. Começa a beber mais dessa fonte chamada Palavra de Deus, que é inesgotável. Estende, alarga, estica as cordas, firma as estacas, porque Ele vai olhar lá do alto, vai falar: está firme? Tá, agora se prepara que eu vou derramar. Ele já começou a mostrar um pouquinho do que Ele vai fazer. Deus já começou a mostrar um pouquinho do que Ele vai fazer. Quando nós buscamos crescimento espiritual, a primeira coisa que Ele nos faz enxergar é que não tem crescimento espiritual sem expansão. Sabe por quê? Os pensamentos dele são maiores do que os nossos. Então, se são maiores para caber dentro de mim, eu preciso expandir. Senão, não dá. Posso ouvir um amém? Amém. Então diga para esse irmão que está do seu lado: se prepara, porque 2019 vai ser o ano da expansão. Ah, pastor, vai expandir o templo? Sim, você é o templo. Você vai ter mais espaço para a glória de Deus. A sua mente vai ter mais espaço para o conhecimento de Deus. Precisa expandir. Crescimento espiritual exige espaço. Amém? Verso 2: vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós. Diga assim: cada um de nós. Diga assim: não é um fazendo tudo, é cada um fazendo a sua parte. Cada um de nós uma viga, e construamos um lugar em que habitaremos. E respondeu ele, o líder, o profeta Eliseu, respondeu ele o seguinte para os discípulos dos profetas: vai. Irmão, deixa eu te falar, não tem profeta, não tem ninguém que vai entrar num embate quando se fala em expansão. A igreja não está proibida de expandir em conhecimento, em graça e em sabedoria. O profeta disse o quê? Você quer crescer? Cresça. Você quer expandir? Expanda. Você quer mais conhecimento? Tenha conhecimento. Você quer estudar mais? Estude mais. Não fique burro, porque se você ficar burro, eu vou ter o controle. Tem um monte de gente assim, querido. Tem um monte de líder que não quer que o seu liderado conheça mais do que ele, porque senão ele perde a liderança. Mas sabe o que a Bíblia diz, querido? Que existe uma sabedoria que vem do alto, que não é terrena, não é animal. A terrena é animal e diabólica, e Deus tem uma sabedoria do alto para derramar sobre a sua vida, algo que vai além do seu conhecimento, irmão. E eu aprendo aqui o seguinte, que quando nós nos propusermos, ou quando nós colocarmos no nosso coração que nós queremos crescer espiritualmente, eu posso ficar tranquilo que de Deus vem a direção.
Você quer expandir? Quero. Então vai para tal lugar, porque eu vou fazer coisa grande. Ele diz o seguinte: vamos, pois, então até o Jordão, e de lá cada um de nós tomará uma viga e construirá um lugar em que habitaremos. E o profeta disse: vai. Sabe por que não tem limite para o crescimento, para o conhecimento? Não tem limite, querido, para o agir de Deus, não tem limite para o operar de Deus, não tem limite para a manifestação de Deus. Deus vai se manifestar, e Ele vai te falar aonde Ele vai se manifestar. Aqui nesse caso, especificamente falando, Ele falou: vai para o Jordão, vamos para o Jordão. Deixa eu te falar uma coisa, querido, discípulo de profeta anda com Deus. Se anda com profeta, anda com Deus, porque profeta anda com Deus, logo Deus está no negócio. Então, se discípulo de profeta diz: vamos para o Jordão, parto do princípio que Deus já falou com ele, ok? Então, eu entendo aqui o seguinte: se eu quero crescimento espiritual, eu preciso estar tranquilo que Deus vai me dar uma direção para onde eu devo expandir. Olha que legal. Quero ler 2 textos com a igreja. O primeiro deles está em João capítulo 3, verso 27. Olha o que diz João 3, 27. E respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma, se do céu não lhe for dada. Não tem conhecimento, não tem sabedoria, não tem direção que não venha do céu. Abra comigo, por gentileza, Tiago, capítulo 1, verso 17. Onde diz na palavra do Senhor que toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. O que eu quero dizer para você, querido, é que se você está proposto ou disposto em 2019 crescer espiritualmente, expandir, alargar a sua tenda, se prepara para receber de forma poderosa do alto a direção espiritual para a sua vida. Ele vai te dar essa direção. Amém? Olha para esse irmão que está do seu lado, fica assim, diga para ele assim: fique calmo. Deus vai dar a direção. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Quem tem dado a direção nessa igreja aqui é Deus. Tudo tem sido feito debaixo do temor de Deus, debaixo da palavra de Deus, e não vai mudar. Verso 3, disse um: serve-te de ires com os teus servos. E o profeta Eliseu disse: eu irei. Coisa linda isso, querido. Porque quando nós queremos crescimento espiritual, quando nós queremos expandir as nossas vidas de forma espiritual, além dele nos dar a direção, ele coloca do nosso lado alguém que vai somar. Olha o que a palavra de Deus diz. O profeta já tinha falado o que com o povo? Podem ir. Vocês querem ir para o Jordão, cada um tomar uma viga e construir o lugar da habitação? É como se ele dissesse, sabe o que? Eu abençoo a vida de vocês, vai. Só que aquele homem sabia da honra que ele tinha que dar para o seu líder. Ele sabia do poder e da capacidade de liderança, porque ele foi discipulado por ele. Então, como discípulo, ele olha para o seu mestre ou para o seu líder e diz: eu sei que você me abençoou, mas eu posso te pedir uma coisa? Vai comigo, vamos juntos. Sabe por quê? Porque o processo ainda não acabou, o fim ainda não chegou. Então, enquanto você está aqui, Eliseu,
assim como você recebeu de Elias, você tem nos passado, ei, vamos com a gente, se você não for, ou seja, sem liderança, o povo se perde. E eles entendem isso. Eu quero crer e conjecturar aqui, que isso fez parte do crescimento espiritual na vida dos discípulos dos profetas. É como se o profeta Eliseu naquele momento pensasse o seguinte: já trabalhamos várias esferas na vida da liderança e do discipulado na vida deles, mas hoje eu quero ver a questão da honra. Então, eu vou fazer diferente. Talvez outrora o profeta Eliseu dizia assim, vamos para o Jordão? Então vamos, arruma as coisas, vamos levantar e vamos. Mas dessa vez ele fez diferente. Ele olhou e falou assim, pode ir. Isso vem a se repetir, sabe aonde? Lá no Novo Testamento. Quando Jesus olha para os discípulos e fala assim, e vocês não querem ir embora também? E vocês não querem ir embora? Vocês não querem ir para a casa de vocês também? Aí os discípulos olham e falam assim, Senhor, para onde iremos nós, se só Tu tens as palavras de vida? Sabe o que é isso, irmão? Honra. Você quer ter crescimento espiritual? Honre aqueles que estão sobre a sua vida. Muitas vezes, Jesus olhou para aqueles e falou assim, eu vou fazer um teste, quero saber onde é que está o coração deles. Pode ir embora, vai todo mundo, vaza. Estão satisfeitos? Não? Vamos embora, e vocês também? Não, Senhor. Você vai para o Jordão? O negócio é no Jordão? Vai com a gente. Agora, se você for, nós vamos com o Senhor, porque onde o Senhor estiver, nós estaremos. Foi assim com Josué. Oh, coisa linda, irmão. Moisés, ali na sua velhice, perto de expirar. Prazo de validade dele já estava quase vencendo. A senha dele estava quase sendo chamada. Ele olha para Josué, a Bíblia diz que Moisés põe as mãos sobre a cabeça dele. Quando ele fala assim, quando ele põe as mãos na cabeça de Josué, ele está dizendo, sabe o que? Filho, eu vou para o Pai, chegou a sua vez, gere outros, agora é com você. Elias fez o que com Eliseu? Olha, eu vou passar para o lado de lá do rio, você fica aí. Não, eu vou. Espera aí que eu vou ali sacrificar, fica aí. Não, eu vou também. Espera aí que eu vou ali orar um pouco, eu vou também. Espera aí que eu vou estudar os pergaminhos, eu vou também. Espera aí que eu vou também. Aonde você estiver, eu vou. Está aí o sucessor. Timóteo, meu filho na fé, vem cá. Vou te dar umas instruções, porque eu vou partir. Mas a unção que está sobre a minha vida, vai passar para a sua. Paulo instruiu Timóteo. Acabou, pastor? Não. Então onde é que eu entro nessa história? Jesus começou tudo isso, instruindo os seus discípulos, que instruíram outros discípulos, que instruíram outros e outros e outros, e você chegou aqui. Você é salvo porque a palavra da verdade foi multiplicada pela vida de alguém, porque alguém não desistiu, porque alguém entendeu que desde lá do profeta Eliseu é necessário expandir, porque alguém entendeu que o reino de Deus precisa expandir, alguém entendeu que estava escrito no profeta Isaías, que Deus ia derramar de forma sobrenatural. Essa palavra chegou para você. Agora, deixa eu te falar uma coisa, não entristeça o coração de Cristo Jesus.
continue o que já começou. Gere novos discípulos, apaixonados por esse Jesus que você é apaixonado. Além de Deus, quando nós queremos um crescimento espiritual, além dele ele dizer para mim, para você: ei, é necessário que você então cresça. Você quer crescer, é necessário que você expanda, é necessário que você tenha uma direção, essa eu dou, e é necessário que alguém te ensine, te instrua. Pastor, eu sou autodidata bíblico. Irmão, não vai dar certo isso, porque toda a Bíblia, ela traz alguém que ensinou alguém que instruiu alguém que amou alguém que abraçou alguém que discipulou alguém. Faz diferente não. Eu não preciso da igreja, eu não preciso dos cultos, eu não preciso das reuniões, eu não preciso. Ô irmão, deixa eu te falar uma coisa. Quem pensa assim, se está gravando, vai para a internet, eu vou falar mesmo. Não é uma tenda alargada, é uma kitnet, um botequinho, e acha que está por cima da carne seca. Deus está olhando para você e falando assim: filho, está na hora de expandir, está na hora de honrar liderança, está na hora de honrar a unção que existe sobre líderes. Você quer expandir? Aprenda a honrar e caminhar com líderes. Você quer expandir? Você quer crescimento espiritual? Olha que interessante. Primeiro ele nos faz ver que é preciso expandir. Depois ele nos dá a direção. Depois ele prepara um instrutor. Para depois. Verso 6, olha o que diz o verso 6. Perguntou o homem de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Imagina se o profeta Eliseu não estivesse ali. Por quê? Porque no verso 5 bateu o desespero do moço, do discípulo. Ai meu Deus, era emprestado, eu não vou ter dinheiro para pagar. Ai meu Deus, e agora o que acontece? É assim que acontece, irmão. Você quer caminhar sozinho? Na hora do aperto você vai falar: ai meu Deus, e quando olhar para o lado não tem ninguém. Só que esse povo entendeu que existia uma unção sobre a vida do profeta Eliseu. E ele falou assim: enquanto tem uma unção sobre a vida do profeta, se o profeta estiver do meu lado, essa unção vai escorrer para mim. Se o profeta estiver andando comigo, a unção vai escorrer para a minha vida. Então, vai comigo, profeta. Chegou lá, deu B.O. Caiu o machado no rio. O cara ficou desesperado. Mas quem estava com ele? Um homem de Deus. Vai, irmão, caminhar carreira solo. Vai caminhar sozinho. Quando der B.O., sabe o que você vai fazer? Você vai para o mundo, porque não vai ter ninguém do seu lado. Mas nesse caso aqui, eles entenderam que o profeta é essencial na vida dos homens, dos discípulos. E ele olha e fala assim: perguntou o homem de Deus. Em algumas traduções é específico, perguntou o profeta Eliseu. Aonde caiu? O problema é esse, irmão. Você caminha sozinho na hora de resolver o problema, mas quando tem um homem de Deus, e quando eu falo homem de Deus, eu estou falando pastor, não, pastor também é. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, você caminha com Deus, você tem um espírito ensinável, você aceita a instrução.
Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. Vai chegar uma hora, querido, que alguém vai estar desesperado do seu lado. Vai chegar uma hora que alguém vai estar passando por uma angústia tremenda. Vai chegar a hora que alguém vai estar enlouquecido pela situação. Sabe quem que ele vai chamar? Quem anda com Deus. Sabe quem que ele vai chamar? Cadê o homem de Deus? Chega o homem de Deus. O homem de Deus fala, sabe o quê? Eu só posso resolver o seu problema se você falar onde está. Expansão do reino de Deus faz o povo de Deus ir ao ambiente do milagre. Você quer expandir? Você quer crescimento espiritual? Então, querido, se prepara, porque Deus vai começar a levar essa igreja, levar a sua vida para a dimensão do lugar de milagres. Deus já está dando sinais. Sinais de que a igreja está expandindo. E deixa eu te falar, não é expansão quantitativa, é expansão qualitativa. Quando você expande em qualidade, Deus expande em milagre. Quando você se propõe a expandir a sua vida em qualidade na presença de Deus, quando você se predispõe a crescer em Deus, a crescer espiritualmente, Deus também se predispõe a te levar a ambientes de milagres. Aonde caiu? Ali. Ah, é? Aham. Olha que coisa linda, querido. Para o aprendiz do profeta, que derrubou lá o machado, o ferro do machado na água, era o fim do ministério profético dele. Para o aprendiz de profeta, para o discípulo, aquele momento era o fim da carreira profética dele, do ministério dele. Fez besteira. Pior, é emprestado o negócio. Estragou coisa dos outros. Sabe, irmão, se estragou coisa de alguém, então, ou conserta ou dá um novo. Igual livro, né? Quantos aqui já não emprestaram livro? Tem 30 anos o livro continua lá, na estante do outro, com um buraco na sua. Resolve isso, irmão, porque não é seu não. Não tem uso capião não. Tá? Passou de 5 anos, 2 anos, não é seu não. Você tem que devolver, que é pecado, pegar livro dos outros. Ou se você fez caca, derrubou na água o machado, vira para o dono ou para o profeta e fala assim, me perdoa. Pelo menos um perdão. Aqui o que acontece, querido? Para aquele aprendiz de profeta era o fim do ministério profético. Mas Deus olha e fala assim, oh, meu Deus do céu. Para você é o fim. Para o homem é o ponto final. Na vida existem 2 pontos, né? O ponto do homem e o ponto de Deus. O ponto, muitas vezes, que o homem usa no final, Deus aproveita para usar no início, como escrevendo uma nova história. Sabe? Para aquele homem, o ponto final era aquele, mas para Deus era o ponto de partida. Ei, você está achando que o machado caiu e isso é o fim para o seu ministério? Problema não, eu continuo sendo Deus. O homem de Deus está aqui, usado por Deus está aqui. Para você é ponto final, para Deus é ponto de partida. Talvez você chegou aqui nessa noite e algo na sua vida é o ponto final. Talvez você chegou aqui nessa noite, sua vida espiritual está destruída e para você é machado no fundo do rio. Aí Deus olha e fala assim, você não me conhece. Porque se você me conhecesse, eu sou aquele que faz o machado flutuar. Eu sou aquele que faz o coxo andar. Eu sou aquele que faz o cego enxergar. Eu sou aquele que dá vista ao cego. Eu sou o Senhor teu Deus, aquele que não tem mudança, nem sombra de variação. Eu sou o mesmo ontem, hoje, serei eternamente na sua vida. Então somente creia. Me mostra onde está o problema, que eu vou fazer do seu problema o
ponto de partida do milagre na sua vida. Sabe, querido, eu aprendo algumas coisas interessantes. Quando nós buscamos crescimento espiritual, Deus mostra que é preciso expandir. Deus nos dá a direção do que deve ser feito. Deus prepara um instrutor para nos ajudar, ministrar sobre as nossas vidas. E Deus nos leva em um ambiente, em um lugar da manifestação da glória e do milagre dele. Talvez você viveu 2018 uma vida seca espiritual. Talvez você viveu em 2018 uma vida fraca espiritual. Talvez 2018 tenha sido para você um ano de, espiritualmente falando, um ano que você chegou no seu limite e não passou disso. Mas Deus está falando com você nessa noite: filho, eu preciso te levar, eu preciso expandir, eu preciso te levar a lugares que você ainda não imaginou. Eu preciso fazer algumas coisas no seu coração, na sua vida, que você ainda não conseguiu raciocinar. Mas eu vou mandar, a partir do momento que você predispor o teu coração e a tua vida, em abrir espaço para eu agir. Fique de pé, querido.